Olá pessoal, tudo bem? Voltamos agora com o Minuto Gestão Pública com Cláudia Pereira. Essa semana nós trouxemos para vocês o mestre, doutor, escritor, procurador do Estado, presidente do IDEA, professor Fábio Lins. Professor, seja muito bem-vindo ao Minuto de Gestão. E nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, professor? Sobre reforma administrativa, né? Mas qual seria a primeira grande questão sobre reforma administrativa? Qual é o principal objetivo, a principal proposta da reforma administrativa que o governo federal encaminhou via PEC 32 de 2020? Bom, antes de tudo, eu gostaria de cumprimentar a amiga, a professora Cláudia Pereira, parabenizá-la por esse novo projeto e lhe desejar muita sorte. Em relação à reforma administrativa que foi encaminhada pelo governo federal via proposta de emenda constitucional número 32 de 2020, temos a observar que não há com muita clareza no texto da proposta a definição de quais seriam os objetivos que motivam o seu encaminhamento para a discussão no Congresso Nacional. Nós sabemos que há, na verdade, no Brasil, nos últimos tempos, uma onda reformista que gerou, dentre outras reformas, a reforma trabalhista em 2017, a reforma previdenciária em 2019 e as próximas certamente serão as reformas administrativa e tributária. Então a ideia é de reformar o Estado de maneira a torná-lo, pelo menos esse é o discurso utilizado, torná-lo menos pesado, um Estado menos burocrático. Então a ideia que supostamente motivaria essa reforma seria garantir a maior eficiência do Estado, e especialmente, esse é o contexto pelo menos que me chama a atenção, a partir da redução de custos. Então, infelizmente, o governo federal vem adotando um discurso de que os servidores públicos no Brasil seriam uma espécie de vilão, né? Eles, na verdade, são os que carregam o piano, são eles que fazem a diferença na administração pública, são os professores, os médicos, os policiais, dentre tantas outras carreiras públicas essenciais à vida da sociedade. No Brasil se diz que servidor público em geral ganha muito e trabalha pouco, que são, na verdade, duas falácias. Os servidores públicos no Brasil, em média, estão nos municípios e também nos estados, onde os salários não são tão altos, e também é importante destacar que os servidores públicos muitas vezes estão submetidos a condições de trabalho inadequadas. Na verdade, eles trabalham em condições que não são as mais propícias para o bom desempenho da função pública. Então, enquanto as outras reformas administrativas que já foram realizadas no nosso país, né, a reforma de Vargas nos anos 30, a reforma para desburocratizar a administração nos anos 60 e 70 e a reforma gerencial dos anos 90 do governo Fernando Henrique, enquanto essas reformas tinham um propósito claro, nesta vê-se apenas essa preocupação em reduzir custos, em diminuir os gastos da máquina administrativa, tanto que na proposta de emenda constitucional, na exposição de motivos, há a previsão de que há necessidade de se garantir melhores condições orçamentárias e financeiras para o Estado. Muito esclarecedor, professor. Mas quais seriam as principais novidades, né, que a gente tem que entender dessa proposta da reforma administrativa? Em relação à indagação acerca de quais seriam as principais novidades dessa proposta, poderíamos destacar alguns pontos. Primeiramente, a previsão de novos princípios para a administração pública brasileira. Então, essa proposta de emenda constitucional vai, pelo menos é sua intenção, ainda vai ser discutida pelo Congresso, e se aprovada essa proposta encaminhada pelo governo federal, ela vai incluir diversos novos princípios, aquele rol que já está previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Também nessa proposta de reforma constitucional há a previsão de novas espécies de vínculos funcionais, ou seja, novas categorias de agentes públicos. Então, se tradicionalmente nós tínhamos o servidor público estatutário e o seletista, e o estatutário dividindo-se em servidores efetivos e servidores comissionados, agora
temos outras espécies de vínculos que se estabelecem entre a administração pública e seus colaboradores. Também a gente poderia destacar como novidade dessa proposta de emenda constitucional, a PEC 32, a previsão da possibilidade do chefe do Poder Executivo Federal, e isso pode se replicar para estados e municípios, se aprovado, a possibilidade dele extinguir entidades e órgãos da administração pública por decreto. Na verdade, toda alteração na estrutura administrativa, quando envolve a extinção de órgãos públicos ou entidades públicas, isso depende, até o presente momento, de uma aprovação pelo Legislativo. Então, se aprovada essa proposta de emenda constitucional, a ideia é que o presidente da República possa, sozinho, por decreto, extinguir entidades e órgãos da administração pública, o que é um precedente extremamente perigoso, pois, em tese, passaria a ser possível a extinção de entidades relevantes como o IBAMA, caso, por exemplo, não se queira promover a proteção ambiental, dentre outras entidades que prestam serviço relevante à coletividade. Então, essa discussão, a meu ver, deveria ser no âmbito do Poder Legislativo, onde todos os segmentos da sociedade se fazem representar. Também eu gostaria de destacar a previsão dos novos critérios para estabilidade do servidor público. Então, essa reforma administrativa tem como principal foco, como eu disse há pouco, a diminuição de direitos dos servidores públicos. Esse discurso de que os servidores públicos têm muitos privilégios, ele vem sendo repetido não só pelo governo federal, mas também pela mídia, sem muita reflexão. Evidentemente que todos aqueles eventuais privilégios devem ser combatidos e superados, né? A gente tem que passar a ter uma administração pública, de fato, voltada para atender os interesses da população. Então, onde há privilégio, isso tem que acabar. Mas a estabilidade, certamente, ela é uma garantia para a sociedade brasileira, pois proporciona servidores públicos cada vez mais imparciais, isentos e independentes, e que não estão sujeitos a pressões de natureza política ou econômica. Bom, outra previsão importante dessa nova reforma administrativa é de que durante o concurso público haverá uma nova etapa chamada vínculo de experiência, em que o candidato, aprovado nas provas, passará um período de experiência, em que supostamente ele ainda estaria disputando aquelas vagas. Então, apesar de ele já estar exercendo as atribuições inerentes àquele cargo, ele ainda não foi empossado e, portanto, pode, eventualmente, após esse período de experiência, ser excluído, né, da lista de aprovados. Isso, de certa forma, substitui o antigo estágio probatório, mas, por outro lado, a administração pública terá em suas mãos muitos poderes, podendo, eventualmente, excluir candidatos que tenham, digamos, inclinações político-ideológicas distintas daqueles que ocupam o poder. Então é importante que isso seja bem definido para não permitir perseguições no serviço público. Mas quais seriam as novas categorias, porque aí surgem novas categorias, né, de servidores públicos nessa proposta, né? Bom, em relação às novas espécies de vínculos entre a administração pública e o servidor público, é importante destacar que atualmente a Constituição prevê a figura do servidor estatutário, que por sua vez se subdivide em ocupantes de cargos de provimento efetivo, são aqueles que fazem concurso, e, como exceção, os ocupantes de cargos em comissão. Temos também, atualmente, a figura do servidor seletista, do empregado público, que, no momento, vem desempenhando suas atribuições nas empresas estatais, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Em todos os casos, seja o estatutário efetivo, seja o empregado público, há a obrigatoriedade do concurso público. A ideia agora é de prever novas espécies de vínculos entre a administração pública e seus agentes. Esses vínculos são os seguintes:
Primeiramente, temos os chamados cargos os vínculos de experiência, como eu disse há pouco, né? O vínculo de experiência, ele é uma etapa do concurso público, mas aquele candidato que fosse convocado para esse período de experiência também seria já um agente público. Vejam que situação inusitada. Ele, ao mesmo tempo, ainda estaria disputando a vaga, mas já seria também um agente público, pois estaria ocupando essa função pública durante esse vínculo de experiência. Outra espécie de vínculo é o chamado vínculo por prazo determinado. Então, a administração pública vai poder, caso aprovada essa proposta, estabelecer algumas hipóteses em que servidores públicos serão selecionados, aí nesse caso, em geral, isso vai acontecer por processo seletivo simplificado, para permanecerem durante um determinado período na administração pública. Isso não foi definido ainda qual será o período, isso vai ser regulamentado por lei. Então, se vai ser de 2, 5, 10 anos, isso ainda não está muito claro. Mas a ideia é ampliar cada vez mais as hipóteses em que os servidores públicos irão ser selecionados para exercer vínculos por prazo determinado. Então, nesse caso, esses servidores não serão servidores estáveis, né? Já que após o prazo do contrato, eles serão desligados do serviço público. Os processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registro de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Professor, como ficaria a questão da estabilidade para o servidor público? Temos ainda os servidores com vínculo de prazo, com prazo indeterminado. Vejo que nesse caso os servidores serão selecionados de forma impessoal, objetiva, via concurso público, mas eles não vão adquirir estabilidade. A ideia é de que na maioria das situações a administração pública venha selecionar servidores com vínculo por prazo indeterminado, sem garantia de estabilidade. Então, seria algo parecido ao que acontece hoje com os servidores, os seletistas, né, os empregados públicos. Eles são admitidos por concurso, mas não têm estabilidade no serviço público. A ideia aí é de exigir, né, de certa forma, que o servidor público atue cada vez mais com compromisso, com eficiência, não lhe dando essa garantia da estabilidade. A ideia pode até parecer boa, mas a execução é extremamente perigosa, temerária, pois isso vai gerar uma grande incerteza na cabeça do servidor, uma certa instabilidade emocional, e isso pode ter consequências negativas também. Ele não saber se no dia de amanhã vai estar ou não ali no serviço público, pode eventualmente lhe tirar uma condição de independência que é essencial, e ele pode eventualmente sucumbir a pressões políticas, né? Temos ainda as carreiras, os cargos típicos de Estado, que são aqueles que terão estabilidade, e aí é importante destacar que não há ainda a definição de quais são esses cargos típicos de Estado. Isso vai ficar para definição por lei complementar federal. Então isso é algo ainda muito controverso.
Há alguns que dizem que carreiras típicas de Estado são aquelas que não têm correspondência na iniciativa privada. Então, outros dizem que são carreiras que são inerentes à soberania do Estado, são situações indelegáveis, como fiscalização, poder de polícia, cobrança de tributos, dentre outros casos, né? Isso vai gerar ainda muita polêmica, certamente. E, por fim, temos os cargos de liderança e assessoramento, que são aqueles que supostamente estariam substituindo os cargos em comissão, mas com uma observação importante, e que a gente tem que estar sempre atento a isso. Tem que ler nas entrelinhas dessa proposta, o que está por trás dela. Pela proposta, podem exercer cargos de liderança e assessoramento pessoas que venham a exercer atividades técnicas. Então, a pessoa vai ser selecionada sem concurso, não vai ter estabilidade e vai estar realizando atividades técnicas, né? Então, isso é perigoso, porque o atual cargo em comissão, ele só pode exercer atividades de direção, assessoramento e chefia. Mas essa situação vai mudar caso seja aprovada essa nova figura jurídica. Então, como é que ficaria a questão da estabilidade para o servidor público? Na verdade, a ideia é de que o servidor, somente aquele ocupante de cargo típico de Estado, é que passaria a ter estabilidade. Lógico, é bom que se diga que essa proposta supostamente não vai afetar os atuais servidores públicos, somente aqueles que ingressarem no serviço público após a aprovação dessa emenda constitucional. Para finalizar a última pergunta, eu gostaria de saber quais seriam os novos princípios da administração pública. Todos nós sabemos que atualmente há 5 princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A proposta de emenda constitucional que foi encaminhada pelo governo federal prevê que agora sejam 13 os princípios da administração pública. Aqueles 5 que já estavam lá previstos no artigo 37, mais 8. Esses 8 seriam a imparcialidade, a transparência, a boa governança pública, a coordenação, a inovação, a unidade e a subsidiariedade. Alguns dirão, são princípios importantes, muitos devem estar de fato previstos na Constituição. Mas é importante que a gente atente ao seguinte: desses 8 princípios, eu vou classificá-los em 3 grupos. Os inócuos, que não servem para nada; as incógnitas, que ninguém sabe que isso pode gerar, talvez isso possa gerar, na verdade, mais problemas do que soluções; e os princípios perigosos, que a gente não sabe a princípio o que está por trás deles, mas pode ser algo muito perigoso, né? Algo temerário. Dentre os princípios inócuos, eu destacaria a imparcialidade, que já estava contemplada no princípio da impessoalidade; a transparência, que é algo que todo mundo aplaude, mas que também já estava inserida no contexto da publicidade; o princípio da responsabilidade, que já era algo que todos aceitavam, que quem atua no serviço público responde por seus atos, seja no âmbito civil, administrativo, penal, por improbidade, né? E a boa governança pública, que também já era uma decorrência do princípio da eficiência. Então, não há qualquer ganho com a introdução desses novos princípios. As incógnitas, aqueles princípios que nós não sabemos ao certo se vão trazer mais benefícios ou prejuízos, seria o princípio da coordenação, que é algo que o Decreto-Lei 200 de 67 já previa. E o princípio da inovação, que é uma ideia que muitos aplaudem, mas que pode trazer alguns problemas. Imagine um gestor público tendo que decidir, se vai ser inovador ou se vai aplicar a lei. Porque às vezes, na verdade, ser inovador significa ter que criar uma solução que nem sempre é aquela que a lei já prevê. Então, elevar esse princípio, que para algumas situações sim pode ser positivo, mas para elevar esse princípio para um status de nível constitucional, talvez seja algo indevido, porque vai impor que em todas as situações a administração pública tem que atuar com inovação, quando nem sempre isso é necessário. E os princípios perigosos seriam os princípios da unidade e da subsidiariedade. A ideia de unidade que está prevista aí
na verdade, significa que, ao invés da administração pública admitir vários centros de poder, né, como, por exemplo, hoje em dia nós temos as agências reguladoras, né, que atuam dando a última palavra em questões técnicas, naquelas áreas em que elas regulam, agora passaríamos a ter um único centro de poder, que é o chefe do poder executivo. E isso vai centralizar demais a administração pública, vai ampliar o seu viés autoritário. Então isso é algo que deveria ser evitado. E, por fim, o princípio da subsidiariedade, que pode parecer algo inocente, mas de inocente não tem nada, porque esse princípio prevê, na verdade, a adoção da ideia de que o Estado só deve atuar em último caso, sendo um agente subsidiário da atuação do mercado. Então, na verdade, esse princípio busca ampliar espaços para a atuação do mercado. Professor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi muito esclarecedora. Tenho certeza que os internautas vão gostar, né? Interessa a muita gente a questão da reforma administrativa. E muito obrigada. Tá? O senhor é um nome de destaque, tanto no cenário alagoano, quanto nacionalmente, né? Escritor de várias obras, professor que dá palestra sobre esse tema. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Com isso, eu concluo a minha participação aqui nesse programa, agradeço a audiência e um forte abraço. Ok, professor, muito obrigada. Pessoal, até a próxima semana com o Minuto Gestão Pública. Até lá.